Olá, seja bem-vindo. Você está no Domo Silêncio, a casa do silêncio, da oração solipsista, do culto a Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao Espírito Santo. Eu quero, nesta tarde, começar vou começar com a Bíblia, o que não é o meu costume, mas eu tenho meditado muito sobre o livro de Jonas, até porque, se você não conhece Jonas, muito prazer, você está diante dele. Então, eu tenho estudado muito isso, na medida em que reflito sobre meu caminho e sobre esta nova missão que o Senhor me coloca e que eu acho que é muito maior do que eu e do que eu estou preparado para fazer, mas foi posto por Ele. Pela segunda vez Ele me chamou. Ele me deu uma segunda chance, como deu a Jonas. E me deu agora sim uma missão maior ainda. E Jonas tem sido uma reflexão constante para mim. Eu tenho tentado aprender com ele e com meu próprio caminho. Eu não gosto muito de falar de pegar especificamente versículos e tal, porque eu acho que você perde o contexto. E a Bíblia sem contexto é muito perigoso. Então eu peguei o capítulo 4 para simplificar, e eu vou ler rapidamente, se você me permitir, para que a gente recupere este ponto, e a partir daí falemos sobre ele. Porque me cabe hoje responder uma pergunta que um irmão me fez hoje de manhã. E eu senti no coração que podia respondê-la de acordo com as orientações do Espírito Santo, e vou tentar respondê-la da forma como me foi instruído. E também em paralelo com a minha própria experiência. Então, no capítulo 4, Deus já tinha liberado Nínive. E aí começa com: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo. É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, e que em uma noite nasceu.
e em uma noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Essa é a última parte do livro de Jonas. E a pergunta que me foi colocada é uma série de dúvidas, uma série de coisas e tal. E como é que se faz para ter as suas orações ouvidas? Eu lutei muito com esse tipo de dúvida durante muito tempo. Eu era um sujeito agnóstico, tinha uma vida muito boa, com tudo o que alguém sonhava. Era até mais invejado pela mulher bonita que eu tinha do que propriamente pelo carro esporte, pelo lugar que eu morava, pelas roupas que eu vestia, pelos relógios que eu tinha, pelos sapatos que eu calçava, pelas gravatas italianas de 7 dobras, 7 camadas que eu tinha. E ele me chamou bem nesse momento. Então, eu já vi testemunho de muitas pessoas dizendo que foram chamadas no fundo do poço. Não, eu fui chamado no auge. Eu era jovem, bonito, ganhava bem, viajava pelo mundo, vestia o melhor, tinha o melhor. E fui chamado naquele momento. E foi chamado por acaso. Eu fui para acompanhar meu irmão num culto de uma célula neopentecostal, lá dentro da aclimação, lá no fim da aclimação, uma tarde de quinta-feira, e de repente a pastora que dirigiu o culto veio na direção de uma outra amiga nossa e pediu que orasse. Elas começaram a orar e eu simplesmente caí de joelho, absolutamente comovido. Dali para frente nada mais foi igual, pelo contrário, tudo foi diferente. E eu era muito jovem e procurei muita informação, procurei muita ajuda. Deus houve por bem me dar uma série de fenômenos, todos juntos e em sequência, e que se acumularam. E eu que sempre fui muito feliz por nunca ter tido fenômenos, nunca ter visto nada, sinceramente não invejava ninguém, não desejava esse tipo de coisa. Mas de repente veio tudo, e com muita força. E as coisas aconteciam assim, em sequência, e eram coisas todas de tal sorte organizadas ou arranjadas que eu conseguia saber se o que eu via e o que me era dito e revelado era verdadeiro ou não. E eram impressionantes as coisas. E aquilo me assustou muito. Eu procurei ajuda e não encontrei. E na minha experiência particular, eu percebi que é mais fácil você encontrar um Michelangelo do que um homem que verdadeiramente escuta o Espírito Santo. Sei que é muito duro dizer isto. Não estou falando nem lançando nada contra ninguém. Eu estou apenas dando um testemunho e dizendo o que me ocorreu. O que me ocorreu naquele momento foi que ou eu tomava profetada como instrução ou eu tomava livrada como instrução. Então eu pedi ajuda, as pessoas abriam a Bíblia e pá, né? Então, como disse o sociólogo americano, quando tudo que você tem na mão é um martelo, qualquer coisa que passa diante de você vira prego. Então foi mais ou menos isso que me aconteceu. E uma coisa que me chocou muito foi que, pelo que eu entendi, conforme Paulo de Tarso e a experiência de muita gente, foi que entre tantas coisas me foi dado o dom do Espírito. Então muitas vezes eu entrava na igreja, via gente lá e tal, aquele blá 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 blá, eu sabia que... E aquilo me afligia muito. Porque eu tenho uma característica muito engraçada como pessoa. Eu não tenho a menor curiosidade sobre a vida alheia. Eu não gosto de ver a desgraça alheia. Eu não gosto de ver pessoas quebrando, falindo. Eu não gosto de ver gente sofrendo.
Eu não gosto de ver animal sofrendo. Eu não gosto de ver pessoas chorando, tristes. Eu não desejo nem o mal a quem me desejou o mal, assim como eu não me regozijo quando vejo tropeçarem aqueles que me fizeram mal. E isso é meu. Agradeço a Deus todos os dias por ter esse tipo de coração, mas isso é meu. Eu não tenho inveja nem curiosidade das pessoas. Então foi muito difícil para mim esse período. Eu era jovem, não tinha orientação, as pessoas com quem eu busquei orientação também não tinham condição de me orientar, e eu sofri demais. E aquilo que deveria ter sido uma coisa maravilhosa, espetacular na minha vida, que teria feito a minha vida sublime, profunda, infelizmente eu não consegui. Tive muito medo. Tive oportunidades incríveis, fui ordenado mais de 4 vezes. E meus fenômenos continuaram comigo. Quando eu vi que a igreja evangélica não podia me ajudar, eu fui para outras coisas. E onde eu chegava, eles se manifestavam, e aquilo passou a ser meu. Então, o livro está certo quando diz que os dons de Deus são irrevogáveis. E são mesmo. E eu lutei muito, eu fugi. Como Jonas fugiu. Fugi porque o que eu vi, os lugares em que eu fui, as pessoas com quem eu conversei, o que eu vi fazerem, eu vi gente dividir dinheiro em igreja de 4.000 pessoas. Isso foi muito chocante para mim. Foi uma experiência terrível. O que eu vi me assustou. E eu percebi que não teria ajuda, porque quem se propunha a me ajudar não poderia me ajudar. Não tinha como me ajudar. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Então eu fugi, eu fui embora. Tentei uma outra vida, Deus me deu um outro caminho para me mostrar, hoje no meu entendimento, para me mostrar que aquilo não era efetivamente o que estava reservado para mim. E eu fui. Entrei no meu barco e fui para Tarsis. Até que 1 ano antes da pandemia ele me avisou: prepare-se, eu vou tirar tudo. Mas dessa vez vai ser tudo mesmo. E aconteceu. E eu passei por coisas que eu nunca imaginei que passaria. E no ventre do peixe eu pedi perdão. Assim como Jonas, eu também desejei morrer. Preferi morrer. Porque o caminho que me foi dado, eu tive medo e não sabia como lidar com ele. Porque o Espírito Santo não derramou simplesmente um vaso de água sobre a minha cabeça. Ele me jogou na cachoeira. E aquilo foi muito para mim. E eu tive medo, como teve Jonas. E também não concordei, porque eu olhava ao meu redor e falava: Jesus, por que isto? Eu não nasci assim, eu nasci numa família tal e não sei o que, fui educado com tal e qual. E agora eu vou para isso. Não é? E foi muito difícil. Isso foi em 1997. 1997.
E no meio da pandemia eu recebi 4 bênçãos. Ele voltou a falar comigo depois de muitos anos. Ele me ouviu. Como ouviu Jonas, me deu 4 curas, 2 livramentos. E me deu o mais extraordinário presente que ele poderia me dar. No fundo do poço, na beira do precipício, ele me resgatou e me deu uma coisa que eu sempre desejei na minha vida e nunca tive. Me tirou tudo, me tirou todo mundo, todo mundo, todo mundo. As pessoas que eu mais amava, por quem eu mais lutei, me tirou tudo. E ele me deu a paz de espírito. E recuperou a minha saúde, mesmo sem dinheiro. Me resgatou no último momento, quando eu estava passando fome. E eu nunca tive uma saúde melhor. Me tirou da depressão, me tirou dos remédios. E eu não entendia por quê, porque não fazia sentido, não tinha propósito. E aí o ano passado eu percebi que eu tinha que agradecer. Foi quando esse canal surgiu. Eu não sabia direito o que fazer, nem como fazer. Nem ele tinha me dado o propósito e a missão completos. Agora sim, agora ele me deu. Então, meu óculos vive torto. Eu fico aflito. Então, eu já tinha colocado a minha vida nas mãos dele e falei: ok, seja feita a sua vontade. E agora nós estamos aqui, numa das fases mais difíceis da minha vida, passando o que eu nunca imaginei que fosse passar, e lutando com praticamente nada, completamente sem recurso. Então eu compreendo perfeitamente Jonas. Nós somos ensinados a fazer planos para as nossas vidas e a tomar decisões sobre ela. Mas Deus tem para nós os seus planos. E são esses planos que devem prevalecer. Porque Ele sabe melhor do que nós o que nos cabe, o que nos convém. Eu tinha a mais absoluta certeza de que eu morreria sem conhecer a paz de espírito. Foi uma coisa muito importante a minha vida inteira. E Ele me deu. E como tudo que é dado é irrevogado, não é revogável, perdão, ela continua comigo. Às vezes mais atribulado por necessidades prementes, materiais do dia a dia, mas ela continua comigo. Então, eu quero dizer a este meu irmão que me questionou, que me perguntou, questionou no bom sentido. Eu quero dizer a ele a experiência, o que eu aprendi como Jonas. A maneira de agir de Deus não é cinematográfica, ela não é espetacular.
Se você pensa que vai orar e milhões de dólares vão surgir do bueiro, ou uma mala de dinheiro vai cair na sua cabeça, esqueça. Se você acha que do nada alguém vai bater na sua porta e tal, eu percebi no movimento neopentecostal, pentecostal evangélico de maneira geral, o crente não quer só uma salvação, nem o atendimento de um pedido. Ele quer um milagre espetacular, porque ele acha que ele merece. Deus fez a humanidade e o mundo, mas ele merece um milagre espetacular. Entendeu? Ele quer um show de Instagram. Ele quer um espetáculo, porque ele acha que merece. Mas não é esse o modo de agir do Senhor. Deus age de maneira extremamente suave. Ele é extremamente delicado. Ele é natural. Ele pode agir e você nem perceber, como na maioria das vezes acontece. Porque nós estamos ocupados demais com a nossa empáfia, com a nossa vaidade, com os nossos projetos, com os nossos desejos, com os nossos medos, com as nossas providências, né? E nada disso é necessário. Então, respondendo ao meu irmão, Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer. E a sua vida não será o que você deseja. Porque qualquer que seja o seu desejo, por mais extraordinário que ele possa ser e você acredite que ele seja, por mais que você se esforce por ser criativo, cinematográfico, o que ele tem para você é muito maior. E você jamais imaginaria que aquilo, por mais simples que seja tão satisfatório, tão profundo, tão divino. Portanto, pode ser que ele tenha soprado no seu coração e lhe dado uma dica do seu verdadeiro destino. Isso, se aconteceu e você compreendeu, foi uma fortuna. Mas, na maioria das vezes, existe uma diferença diametral entre os desígnios divinos e os nossos projetos, os nossos anseios, os nossos desejos. Então, o que eu tenho a dizer a você, meu irmão, é que aceite o que Deus tem para você, ainda que seja uma vida humilde. Existe uma virtude, uma beleza, existe uma profundidade na vida simples e humilde que é extraordinária. Não fosse gerações inteiras de pessoas capazes de viver essa vida humilde e comum que a gente tanto abomina e ridiculariza, o mundo não teria chegado no ponto em que chegou. Nem em termos de riqueza material, nem em termos de progresso científico, ou seja lá o que for. Eu chamo isso de vida tradicional. Aprendi com Max Weber. Então eu te digo que não se preocupe se Deus não atender às suas orações. Preocupe-se quando Ele parar de fazer da sua vida o que Ele quer. Aí, meu amigo, é juízo. Então, se você for realmente chamado, Ele tem um propósito. Incline-se. Coloque sua vida nas mãos dele. Aceite. Peça para Ele te ensinar o que te falta saber, porque sempre nos falta muito saber e compreender. Nos falta sabedoria. Se há uma coisa que a humanidade não traz consigo, é a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, até para entender o simples de Deus na nossa vida, que é uma extraordinária bênção. E ainda bem que Ele age assim, em silêncio, com ganhos aparentemente paralelos, secundários, mas com fortunas extraordinárias. Porque se as pessoas soubessem que Ele age assim na nossa vida,
a gente teria que redefinir inveja. E teria que criar novos parâmetros para o padrão de maldade da humanidade. Porque você seria ressecado mais rápido do que a boboreira de Jonas. Então, existe um propósito em todas as coisas, isso é fato, a frase é verdadeira. Às vezes a fuga de um Jonas, como foi a minha, ela é um caminho necessário. Às vezes o Senhor é obrigado a nos desmontar, a nos desarmar. Às vezes a gente reage, a gente resiste. Eu sou uma pessoa extraordinariamente resistente. Extraordinariamente resistente. Não fosse tão resistente, minha vida teria sido um romance daqueles que todo mundo compra porque ele é feliz do início ao fim. Mas eu sou muito resistente. E muito incapaz e muito... miseravelmente medíocre. Perto do que eu precisaria ser para fazer o que ele me instruiu a fazer. E que começa aqui, com uma boboreira. Essa igreja virtual, esse propósito modesto, com uma mescla de doutrina reformada, com experiência neopentecostal, com dons e erros e desacertos e sofrimentos e tristezas, começa aqui. Tarde, tarde, muito tarde. Então certamente essa obra não terá a proporção que ela poderia ter se eu tivesse entendido e aceito lá atrás. Mas realmente eu não tinha condições. Foi um longo trajeto de fuga e ao mesmo tempo de preparo. E eu digo a vocês, eu cheguei num ponto em que todas as portas se fecharam. Tudo, tudo. Porque, assim como um dique que é direcionado para um determinado campo que precisa ser regado, o Senhor ouve por bem fechar todas as saídas, para que escorregadio como a água eu não pudesse fugir, eu não pudesse vazar, eu não pudesse escapar. Então, modestamente, não sei se consegui, mas o que eu teria a dizer ao meu irmão é: não peça a Deus o que você quer. Esteja pronto para o que Ele quer. Peça a Deus o que Ele deseja, o que Ele especificou para você. Aceite. Chame o Espírito Santo. Ensina aí. Prepara. Prepara. Porque é para isso que nós estamos aqui. É isso que há para nós. E acredite, esse é o melhor. Eu nasci muito bem, cresci muito bem, vivi muito bem, vi o melhor do mundo. Eu sei o que existe melhor no mundo. Sei, já experimentei, já vivi. E eu te digo que hoje minha dificuldade é meramente material para poucas coisas. Porque na minha idade a gente não arruma emprego. Quanto mais alta a formação, como é o meu caso, mais difícil é. E você chega num ponto em que as pessoas olham para você e falam: ih, tá velho, coitado, não conseguiu nada. Esse aí é B.O., tchau. Né? E as pessoas começam a te repreender pelos seus insucessos. Mas essa repreensão não é especificamente por conta de qualquer coisa que você tenha feito, dito,
ou deixado de fazer. Não é pelo que você fez de certo nem de errado. Quando as pessoas começam a nos repreender pelo nosso destino, a nos culpar por ele, e desconsiderar o fato de que você vive numa sociedade em que você não consegue tomar um copo d'água se não for economia de consumo, se não for cadeias enormes de valor. Ou seja, nunca dependemos tanto uns dos outros. Quando eles começam a fazer isso com você, é porque na verdade eles estão lavando as próprias mãos. Eles estão te dizendo: irmão, você se deu mal, não conte comigo. E aí, esse juízo negativo que fazem a seu respeito é para te magoar e te afastar. E ao mesmo tempo, mas principalmente, dar uma desculpa para virarem as costas para você. Mas não se incomode com isso. Eu chamo de o rodo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier com o rodo na sua vida, varrendo tudo, ajuda, empurra. Ajuda. Porque isso acontece, a gente sabe que acontece, faz parte da vida humana. Muita gente não gosta de admitir, porque as pessoas mentem para si mesmas. Antes uma doce mentira do que uma dura verdade. Ninguém quer saber de dura verdade. Então as pessoas adoram viver mentiras. Mas isso acontece. Aceite. Aceite, acredite. E eu vou te convidar sempre para vir para cá, para o nosso Domus, para a nossa casa. Esse projeto modesto, essa igreja virtual. E orar conosco, orar junto de nós. E aceitar a nossa oração. Nós estamos aqui para orar por você. E para discutir sobre essas coisas, e principalmente essas experiências difíceis que a gente tem. Não só com Deus, mas sobretudo com os dons do Espírito. Quanto ao dom do Espírito, existe grosso modo duas posições que são majoritárias. Primeira, ninguém conhece. Portanto, nega. Segunda, ninguém quer nem saber. Porque com o dom do Espírito vem o profeta. E com a profecia pode vir a mudança. E se há uma coisa que uma igreja estabelecida, instituída, não quer, é a mudança. Igrejas morrem de medo de profetas. Seja porque a maioria deles é um estelionato, seja porque quando ele é de verdade, ele derruba a estrutura. Então você nunca vai ver uma igreja tradicional aceitar passiva, tranquilamente, o dom do Espírito. A primeira coisa que uma igreja organizada faz é destruir a transcendência, o mistério, é eliminar isto. Porque isto é perigoso. E aí não há lugar para nós. Eu disse outro dia a uma amiga, gostaria muito de ter um chamado suave, doce, macio. Mas infelizmente não é o caso. Deus não me chama para o que eu quero. Ele não chama ninguém para o que a gente quer. Ele nos chama para o que Ele deseja. E a muito poucos de nós é revelado qual é esse desejo, qual é esse propósito, qual é esse caminho, qual é a missão. A não ser que Ele, por bem, deseje revelar. Aí você fica sabendo. Mas não sendo assim, nenhum de nós sabe. Portanto, eu quero te pedir, se tudo isso falou ao seu coração, se a nossa oração, que eu vou fazer agora por você, porque eu estou aqui para isso, e hoje eu já falei demais, falar ao seu coração, nos ajude a disseminar essa obra, esse trabalho, passe para os seus amigos, compartilha. Você sabe como nos ajudar, você sabe o que tem que fazer.
joinha, pá, ajuda a gente. Me ajude a cumprir a minha missão, que é orar por você e orar por milhões de pessoas e principalmente orar pelo meu país e pelo meu povo. E eu vou orar por você pelo resto da minha vida, em gratidão. Escute bem. Pare de se perguntar por que Deus não faz o que você quer. Pergunte a Ele o que você deve fazer para aceitar o que Ele tem para te dar. E aceite, meu irmão. Porque talvez haja um processo de mudança como houve o meu 30 anos aí. E aí a gente sofre muito. Mas se você não for resistente, esse processo virá com maior brandura, eu quero crer. Mas, enfim, o que te for dado não terá valor. É como a pérola preciosa do livro de Mateus. É como o terreno que guarda um tesouro. Mateus 13. Não tem preço. Acredite nisso. Portanto, pare de orar pelo que você quer. Ore para que Deus te transforme e você possa aceitar e cumprir o que Ele tem de propósito para a sua vida. Que assim seja. E se você me permitir, eu vou orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Infinita é a Tua glória, inestimável as Tuas bênçãos, a Tua graça, inestimável a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que o Senhor chamou. Senhor Deus, dou graças pela minha vida, dou graças por esse trabalho que nós realizamos agora. Senhor, aqui estou, de acordo com a sua instrução. Eu não tenho condições, eu não sou capaz, mas eu sou o seu instrumento. Assim como é instrumento cada um daqueles que ao domo silêncio se conectar. Traga os teus filhos, traga todos aqueles que o Senhor escolheu, para seguirem comigo no seu caminho, na sua direção, no cumprimento da missão que não é minha nem a deles, é tua. Deus Pai provém, guarda, protege, ilumina, abençoa, nos faz prosperar se for da tua vontade, nos dê o que precisamos, Senhor, sobretudo neste momento grave em que o país atravessa e tanta gente precisa. Meu Pai, olha pelo meu povo. Olha pelo meu povo que está sofrendo, que já sofre há tanto tempo. Meu Pai, as águas deveriam rolar lá em cima e desligaram as bombas, Senhor. Como pode a miséria humana progredir tanto num solo tão abençoado como este, a ponto de matar de sede os próprios irmãos? Senhor, abençoa meu povo. Abençoa os confusos que se tornaram ainda mais confusos com a reclusão maldosa que fizeram. Conforta o coração daqueles que se foram. E meu Pai, dê forças, toque no profundo, aqueça o coração destes que estão sofrendo, como eu sofri tantas vezes. Nas noites dos últimos anos. Fala a eles, meu Pai, como o Senhor falou comigo. Faz descer sobre eles o teu Santo Espírito, instrua seus filhos e lhes mostre da sua brandura, da sua grandeza, da sua docilidade, a mesma generosidade e benevolência que Jonas recusou em ti. Quando o Senhor, sensibilizado pela mudança de atitude de Nínive, salvou a cidade. Deus Pai Todo-Poderoso,
Se conosco neste dia e em todos os outros que virão. Nos abençoe e nos faça transformar esta terra na sua terra, onde prevaleça a justiça, a lei, a ordem e a sua vontade. Nashai Masemer Fer Parque Fouchana de Semerebele Daishvir Amansana Fereshana. Tem um irmão que está particularmente desesperado hoje. Nabsa Shemerve. É um homem, é jovem. Nabsa Shanafara. Parece que usa barba, não vejo com tanta clareza. Senhor, fecha essa gaveta, porque lá dentro tem algo que pode acabar com essa vida. Meu Pai, protege esse homem. Meu irmão, não faça isso. Confie. Confie porque eu sei que ele já falou com você. Confie. Dê a si mesmo uma nova chance. Assim como eu me dei. E escute. Ele vai falar com você. E amanhã será outro dia. O primeiro de uma nova vida. Deus Pai, protege esse teu filho, protege a sua família, protege os seus entes queridos. Senhor, proteja todos aqueles que em algum momento venham nos assistir e aceitar esta oração. Ela vale para sempre. Seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. E eu oro para que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento, força e energia para cumprir a tua vontade. E não a minha. Que assim seja. Amém. Eu agradeço que você tenha se disposto a passar esse tempo conosco. Agradeço o seu prestígio, a sua oração, a sua presença. Se essa oração foi boa para você, se nós fomos veículo da verdade ou de alguma instrução divina do Espírito Santo para a sua vida, nos ajude a seguir nessa missão. Nós passamos por dificuldades muito grandes. Ajude o nosso ministério. Precisamos muito, muito mesmo. As instruções você verá na tela a seguir. Nós pedimos sempre um pote de arroz, porque era a medida que Buda pedia. Buda, depois da iluminação, descobriu que não faria sentido alcançar a iluminação e ver tanta gente sofrer. Então ele saiu para o mundo para ensinar. E ele ensinava em troca de uma cumbuca de arroz, de um pote de arroz. O que eu peço a você é 1 quilo de arroz. 7. O número da perfeição. Acho que está em torno de R$7. Qualquer coisa que você puder ajudar, a gente agradece. E ajude-nos, sobretudo, a cumprir a nossa missão. E traga mais gente para orar conosco. Que Deus o abençoe, o guarde, o proteja. Que Deus proteja a sua família, os seus bens. Que nunca te falte o essencial nem o necessário. Que nunca te falte o amor. Que nunca te falte a companhia generosa. O ouvido generoso. Para aqueles momentos em que tudo que a gente precisa é falar. Que nunca te falte força, coragem. Vivemos momentos muito difíceis. E precisamos ter coragem e fé. Que o Senhor seja com você e com a sua casa. Yarma se mexer, fai, ouvirá. Não abra essa gaveta. Acredite. Glória a Deus.
Obrigado, Senhor.